Olá, web ouvintes, sejam todos bem-vindos novamente ao PSC Cast. Hoje, nossa entrevista, nosso bate-papo é com uns sócios para a gente conhecer um pouquinho melhor a história do Porto Severino e Cunha, né? Desde toda a nossa trajetória, desde o início, como a gente começou. E essa é uma oportunidade em que os três estão juntos, né? E a gente pode contar com cada um pouquinho da história do escritório, né? Com seu olhar, diferente das entrevistas anteriores, né? Onde a gente entrevistou cada um pessoalmente. E eu gostaria de falar aqui, começar com o Dr. Alexandre, né, que ele iniciasse se apresentando, né, novamente, alguns já conhecem, já viram a história, mas para a gente ter o início do PSC Cast, né? Então tá, meu nome é Alexandre Romão Severino, sou advogado aqui no Porto Severino e Cunha, sou responsável, líder pela parte previdenciária do escritório e também sou sócio administrador do escritório, um dos cofundadores. Doutora Tatiana. Então, eu sou a Tatiana Cunha, né, advogada também aqui do escritório Porto Severino Cunha, também uma das sócias e cuido mais da controladoria jurídica do escritório, para deixar os processos sempre em ordem, sem nenhum problema, os prazos em dia e evitar qualquer transtorno. E vou me apresentar, né? Sou Jonathan Porto, advogado, empresário, sócio do escritório, sócio fundador com meus, né, amigos e sócios aqui, o Dr. Alexandre e a doutora Tatiana. E atualmente responsável pela área de marketing e vendas do escritório, né? A parte de publicidade. Então a gente fica cuidando tudo que é publicado no escritório, como que a gente trata o cliente, é toda uma história que a gente vai contar aqui nesse correr dessa entrevista, né? E o que a gente vai trazer para vocês é essa, né? Uma jornada de sucesso, a nossa história, como que a gente construiu aí o escritório Porto Severino e Cunha desde o nosso iniciozinho lá em 2007, 2009, quando a doutora Tatiana entrou, e contar para vocês, né? Não só para você que é amigo, para você que é cliente, para você que se interessa pela área de direito, mas também para os nossos funcionários, para os nossos facilitadores, né? Para que eles também conheçam mais a fundo a nossa história, né? E conheçam a nossa raiz, como a gente começou, como que começou o nosso amor pelo Porto Severino e Cunha. E eu queria começar com a doutora Tatiana, né? Com a nossa sócia, perguntar para ela como que ela conheceu, né, os sócios, para a gente ter um início da história do Porto Severino e Cunha realmente, né? Na verdade, o Alexandre é um amigo já da época da adolescência, né? Participamos do mesmo grupo de jovens na igreja ali na região onde nós morávamos. E desde então tem a amizade ali da família, conhecimento. E depois de um tempo, eu acabei me formando antes até de vocês dois, né? Então já estava exercendo a profissão em outro escritório como advogada associada, mas sempre tive a vontade de ter o meu escritório. E aí, nessa situação, acabou que, depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, em que eu estava trabalhando em outro escritório, que eu resolvi sair, veio a oportunidade, por meio de mensagem, na época, né, Alexandre? Acho que mensagem de texto ainda no celular. Acho que era, né? O WhatsApp não tinha, né? Para passar, não tinha. Para passar no escritório para conhecer, né, o escritório que vocês já tinham aqui em Biguaçu, na salinha aqui embaixo. E eu vim fazer, acho que uma audiência aqui em Biguaçu, que eu estava quase já me desligando lá do outro escritório. Falei, não, então eu vou passar aí para conhecer. E nessa conversa a gente acabou meio que, quase de início ali, firmando a parceria, né? Eu acabei me desligando lá do outro escritório e aí a gente colocou em prática a sociedade mesmo, né? Foi mais ou menos nesse sentido. E o Jonathan, na verdade, eu não conhecia. Confiei no Alexandre, que tinha amizade com ele, que já conhecia, e foi uma sociedade que deu certo e uma parceria legal aí que a gente tem até hoje. Né? Para explicar para quem está nos ouvindo, né? A gente começou o escritório em 2007, éramos 3 sócios, eu, o Dr. Alexandre, eram 4 sócios, né? Eu, o Dr. Alexandre e mais 2 colegas de faculdade. E não era um escritório de advocacia, era um escritório de direito administrativo, né? Onde nós fazíamos recurso de multa, DPVAT, a parte de INSS administrativa. E ali a gente sofreu bastante, foi um início bem difícil, né, da nossa carreira, e a gente ainda não era formado, então a gente abriu essa salinha, e a gente brinca até hoje que a gente dividia despesa, né, a gente não tinha aí lucro algum, entrava um dinheirinho, mas sequer pagava as contas, né, e realmente foi uma dificuldade, até que a gente, perto de se formar aí, a gente entrou do Dr. Márcio também, teve a parte do Dr. Márcio, se o Alexandre quer falar um pouquinho, o Alexandre também era mais próximo na época, né. Posso falar um pouquinho?
O Dr. Márcio já foi uma afinidade que a gente já construiu desde a faculdade, na verdade, né? É um querido. Então, é um querido. Então, além do, lógico, né, o ótimo profissional que ele é, ele como pessoa, realmente, a gente tem um carinho muito grande por ele, né? E com certeza daqui a pouco ele vai estar no podcast aí com a gente. A gente considera ele um padrinho porque talvez foi ele que... Lógico, a gente também era muito determinado na época em dar certo, né? Mas a gente sabe que a dificuldade lá no início era muito grande. E ele deu mais essa esperança para a gente, porque éramos um escritório administrativo, como o Jonathan falou, e quando o Dr. Márcio fez a proposta de colocar o nome dele e transformar o escritório já em um escritório de advocacia, as coisas mudaram, então já começamos a atuar na área que a gente queria, né? Então nós éramos os estagiários do nosso escritório, né? Porque daí o Dr. Márcio atendia os clientes, passava os processos ali para a gente fazer, então a gente fazia peça, e foi ali que a gente começou já a aprender a advogar como advogado aqui dentro do escritório, né? Então, com certeza ele acrescentou muito no escritório. E já aproveitando, né, já que me deu a palavra e advogado gosta de falar, e daí eu queria também falar um pouquinho dessa relação que a Tati falou ali no início, né? A nossa sociedade, todo mundo fala, né, quando a gente faz alguns cursos de gestão, a sociedade ela nunca deve começar por conta de uma amizade, né? Unicamente por conta de uma amizade. E a nossa sociedade ela construiu, né, iniciou por conta de uma amizade, né? Praticamente a gente não sabia, até porque eu e o Jonathan quando começamos a gente, né, não atuávamos, né? Então éramos estudantes ainda de direito. A Tati eu nem conhecia a atuação dela, mas conhecia a pessoa, né, a Tati em si, né? Então, o escritório Porto Severino ele é fruto realmente de uma amizade que eu já havia construído com a Tati já, né, há muitos anos, né? Como a Tati falou, a gente se conheceu já desde o grupo jovem, fui no aniversário de 15 anos da Tati, então conheço ela a longa data, então uma amizade que já existia. E o Dr. Jonathan da faculdade, né? E deixando bem claro, né? Até para trazer uma linha, né, aqui do tempo, para quem está ouvindo a gente abriu em 2007, nós 4. Quando os dois colegas saíram, ficou eu e o Alexandre e entrou o Dr. Márcio, que era advogado e transformou nossa salinha ali em um escritório, né? E passamos a ser estagiário dele. E nessa época a Tati ainda não estava com a gente. Não estava, ela entrou em 2010, março de 2010. Foi em 2009 isso, mais ou menos? 2010. Márcio. O Márcio foi em 2008. 2009. 2008, acho que foi logo depois que eles saíram. Quando eu entrei já tinha uma parceria com ele. Aí sim, aí a gente se formou ali, passamos na prova da ordem, já tínhamos a carteirinha, daí veio aquele sonho, né, de todos estudando direito, abrir um escritório de advocacia e ter o nosso próprio escritório, porque o escritório ainda era do Dr. Márcio, apesar de a gente gostar muito, ter uma ótima relação, mas a gente tinha um sonho, né, claro. Que era abrir o próprio escritório, abrir com o nosso nome ali, foi onde daí surgiu o convite, né, e a gente queria procurar mais alguém que pudesse fazer parte dessa equipe que a gente estava formando, né? Se o senhor quer falar um pouquinho, até porque foi o Alexandre que trouxe a ideia de convidar a Tati ali, como é que surgiu, né? Eu acredito, né? É óbvio que já faz tempo, mas por conta das demandas mesmo. Porque o que aconteceu? No início, lógico, eram poucos processos. No início, quase nenhum, né? Então, depois foi entrando um processo aqui, outro, né? Então, e eu e o Jonathan, nós meio que disputávamos aí o direito do trabalho. Só que o Jonathan acabou, né, iniciando mais no civil e eu fazendo a parte trabalhista. Só que quando começou a aparecer muitos processos aí previdenciários, o Dr. Márcio começou a passar muita coisa, então eu já fiquei muito atarefado no previdenciário e me apaixonei pela área. Então, o Jonathan ele já assumiu o direito do trabalho. Então, na verdade, toda a demanda que a gente tinha civil, já surgiu essa necessidade. A gente precisava realmente de um advogado nessa área, até para suprir mesmo a necessidade que a gente tinha, né? E a doutora Tatiana, ela veio mesmo para acrescentar. Então, ela já chegou, já existia alguns processos já em andamentos, né? E lógico, né? Daí ela estimulou a área, né? Fez pós, então veio acrescentar realmente no escritório e ampliar essa área que daí a gente meio que estava abandonando porque estávamos nos dedicando aí a duas áreas, né? Meio que o destino empurrou cada um para uma área, né? Então, assim, eu já consegui o primeiro emprego como advogada num escritório que já atuava com contratos de seguro, então já era mais a parte civil. E aí coincidiu de aqui vocês estarem precisando de alguém nessa área, civil, que envolveu, fui me especializando na área de família, e aí foi seguindo, né? E até é algo bacana de a gente falar aqui, porque esse início de carreira, normalmente a gente começa fazendo um pouquinho de cada área, né? E não que eu não gostasse do civil para permanecer com o civil, eu só não gostava do direito de família, que era algo que eu queria colocar aqui.
E, né, cada um, né, vai se encaminhando, assim, até o fato de eu não gostar do direito de família realmente é a briga que tem entre a família ali na hora da audiência. E isso nunca me trouxe algo bom e algo que eu não gostava, né? E até por experiência de ter feito audiência e ter feito audiência para colegas também, que na época a gente tinha muito contato de colega advogado. E a gente tinha essas trocas, né? Faz audiência para mim, depois eu te ajudo ali com alguma coisa. E péssima experiência, assim, antes, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero direito de família. Não, nada contra, né? Eu acho que é questão da gente realmente saber o que a gente quer, né? Para onde a gente quer direcionar. E eu sempre gostei muito do direito do trabalho. E era a experiência e era o contato que a gente tinha até pela faculdade, né? A faculdade nos direcionou muito para o direito do trabalho, né? Aquele contato que a gente teve. E coincidência, a gente teve ótimos professores, mas os melhores, principalmente, alguns ali que nos marcavam, eram advogados trabalhistas. E isso nos encanta bastante, né? Mas talvez era por conta da área que a gente mais gostava. Né? Porque talvez a Tati vai citar, e existia, lógico, né? Tinha ótimos exemplos ali, né? De bons professores também nas outras áreas. Só como a gente gostava tanto do direito do trabalho, pode ser. É a área que nos marcou. Eu também nunca fui apaixonado pelo direito de família, né? Mas lógico, né? Vou dizer que há controvérsias. Até a prova da ordem, na verdade, que a gente quando vai optar para fazer a segunda etapa, todo mundo acaba optando. Hoje eu não sei como tá, mas ia para o direito do trabalho porque eram peças mais limitadas, digamos assim, para poder estudar e poder fazer. E aí, até eu fiz a prova em Direito do Trabalho também da OAB. Mas, assim, eu sempre fui para o caminho. Mas é o que eu falo, assim, né? Os que marcaram pra gente, assim, foram, né? Foram bons professores. A Dirajai ali no nosso... E realmente tinha bons professores de Direito do Trabalho. Né? A Dirajai ali no especializante ali, né? Foi uma ótima professora e acredito que foi o que nos fez passar na prova da ordem, né? A gente sempre ajudava a gente, fazia a prova, sempre ajudando bastante ali. O Guerent hoje, a gente pode até falar, é um ótimo profissional hoje, né? Foi um ótimo professor nosso também, marcou muito nosso início de carreira ali. E eu acho que isso vai enchendo nossos olhos e o coração, né? Então a gente vai se apaixonando pela área e vai seguindo ali. A doutora Roberta também, né? Doutora Roberta, né? E isso vai nos cativando, né? E algumas experiências, como eu falei, eu adorava fazer aquelas ações indenizatórias, acidente de trânsito, a gente fazia, eu adorava, sempre gostei, até pelo estágio que eu fiz lá em Florianópolis, também era muito nessa área. Mas o direito de família, ele fala mal me deixou frustrado. Não assim. Deixou saudade. Então, e mostrando para o pessoal, né? E daí, dessa história, surgiu o Porto Severino Cunha, né? Dessa união, desses 3 sócios, né? E cada um com a sua peculiaridade, né? Isso é muito bacana, né? E eu queria perguntar, assim, principalmente para o doutor Alexandre, né? E para quem está nos ouvindo, que teve sempre normalmente à frente do escritório ali, que falasse um pouquinho para o pessoal assim, os principais desafios, né, do nosso crescimento, da sociedade, um pouquinho assim para que as pessoas tenham conhecimento realmente, né, que não é um mar de rosas, mas também não é ruim, né, mas tem ali as suas escadinhas, né, a dificuldade, a gente vai passa depois a gente vai ter mais algo e a gente vai crescendo dessa maneira, né. O empreender, de modo geral, ele já é um desafio, né? Já é um desafio e a gente vê que o índice é alarmante assim, de empresas que acabam fechando aí já mais de 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, né? E, lógico, muito ligado à gestão e também à falta de recursos. No nosso caso, não foi diferente. Eu acho que até a gente brincou no outro episódio, né, que nós fomos teimosos, né, cara? Acho que era para ter fechado e persistimos, né? Porque realmente no início, lógico, eu e o Jonathan ali éramos solteiros, então é lógico que isso facilitou também, né? Porque não tínhamos recursos, simplesmente eu chegava no meu pai e pedia dinheiro para pagar as despesas do escritório, porque não tínhamos, né? Eu saí na época eu trabalhava como vendedor, eu saí na esperança de que, poxa, eu vou sair, vou ter 5 parcelas de seguro-desemprego, 5 meses já vai estar dando um dinheirinho e daí eu vou conseguir me manter no escritório, né? Pô, é impossível que 5 meses não vai entrar dinheiro, né? E não entrava. Então eu acho que o principal desafio, lógico, no início é realmente a falta de recurso, né? Então se tu começa hoje, se forma e acredita que só o fato de se formar tu já vai começar a ganhar dinheiro abrindo um escritório, às vezes tu vai acabar se frustrando por conta disso, né? É óbvio que quando se forma e talvez vai trabalhar de empregado, tu já tem um salário fixo, né? Ou uma remuneração, já vai ter processos.
Mas no nosso início foi muito difícil. Eu lembro do primeiro cliente que entrou no escritório, porque até hoje, eu não lembro do segundo, mas eu lembro do primeiro que bateu, porque foi uma emoção quando eu vi ele vindo em direção à porta, né? Ficou um olhando para o outro assim, quem é que vai atender? Aquele medo, né? Porque era o primeiro cliente, então não sabia o que o cliente ia querer, né? Mas era assim, entrava um, talvez no próximo mês, ou sei lá, na próxima semana talvez entrava outro, então não tínhamos cliente, não tínhamos uma base, então o início ali é realmente isso, né? É tu não ter dinheiro, a advocacia te exige, né, uma vestimenta melhor, então tu não tem recurso, mas tu tem que mostrar que tem, porque muitas pessoas vão contratar um advogado quando ele é bom, e para aparentar que é bom, ele tem que mostrar que não é só ser bom, né? Ele tem que mostrar que é bom. E então já tem que ter um carro, tem que ter talvez um carro melhor, não pode ser um carro muito velho, tem que se vestir bem, e o escritório tem que ser bonito. Então o início é difícil, porque tu mostrar tudo isso sem tu ter recurso é uma dificuldade, né? E quando a pessoa é casada, eu acredito que aumenta muito, e talvez foi por isso que até um dos sócios era casado na época. Realmente o que ele argumentou na época foi isso até, né? Pô, já tenho filho, sou casado, tenho a minha empresa que já está dando lucro, acabou saindo da sociedade, né? Mas é porque realmente eu acho que a grande dificuldade é essa. E a gestão, né? Toda gestão de modo geral, no início, é um desafio, né? Não sei se vocês querem complementar aí também. Não, na verdade é bem isso, né? Acho que quando eu entrei também para a sociedade, eu acho que eu peguei um pouquinho a fase já mais calma, digamos assim, né? Eu acredito, desde quando eu entrei, todos os meses nós tínhamos algo para dividir de lucro, né? Então, era pouquinho para cada um, mas tinha. Mas sempre tem essa dificuldade inicial, que de fato é a questão financeira, que eu acho que é o que pega mesmo no início, né? A gente passou por uns sacrifíciozinhos ali no começo, mas graças a Deus só foi uma crescente dali para frente, né? Realmente é a dificuldade do começo, mas também é a imaturidade e a falta de conhecimento de gestão, né? Que a gente também não teve no começo ali. A gente simplesmente abriu sem dinheiro nenhum em caixa, né? E só contando com a nossa ajuda dos nossos pais ali, do dinheiro que entrava deles, para nos auxiliar a pagar ali e ter essa despesa, né? Mas eu também acredito, né, que além da nossa teimosia, teve a esperança, né? Teve ali as pessoas que acreditaram na gente, na nossa força, no nosso caráter ali, que também eu acredito assim, que se nós estivéssemos ali simplesmente para brincar de advogado, para brincar como atender pessoas, eu acho que as pessoas que nos auxiliaram, como teu pai, a minha família, a família da Tati, eles sabem que o começo é difícil, eu acho que não teriam acreditado na gente, né? Mas eu acho que a vontade, a seriedade, a credibilidade que a gente sempre teve, eu acho que foi o que fez a gente chegar até aqui. E realmente pela nossa imaturidade lá no começo, lá em 2007, talvez foi um motivo principal dos dois terem saído, né? A gente entrou assim, achando que era algo muito simples e muito fácil, e não é, né? Não é. E nenhum deles assim, tinha essa situação, contatos para que pudessem vir esses contatos de DPVAT, né? Que pudesse vir em grande quantidade, que nós pudéssemos pagar uma despesa, né? E a questão assim, a questão da evolução realmente, né? A gente vai evoluindo como pessoa, a gente vai evoluindo como CNPJ, a gente vai melhorando um pouquinho. Eu acho também, a gente se formou, a cabeça já vai mudando, né? O Alexandre já casou, eu casei, né? A Tati entrou pro grupo ali já com um projeto, já com uma outra maturidade, um outro olhar, né? Como advogada, e isso a gente vai ganhando experiência, né? Já vai entrando para os processos, clientes. Veio as especializações, principalmente o Alexandre foi quem começou bastante ali com a especialização, estudando bastante. Eu ainda, como tinha muita dívida, comecei um pouquinho depois. As dívidas da faculdade. Mas isso a gente vai crescendo, né? E no teu olhar, assim, Tati, durante todo esse tempo, né? Hoje já fazem 14 anos, né? O escritório. E qual... assim, o que tu mais viu na evolução do escritório, sabe? E também na evolução da doutora Tatiana. Então, da evolução do escritório, eu acredito que é a questão de organização, né? A gente sempre foi organizado desde o início, mas isso foi uma crescente, tanto que hoje nós temos setores dentro do escritório, né? Que eu acho que são primordiais até para o nosso desenvolvimento. Questão mesmo de estudo, né? Estudo, organização, buscar aperfeiçoamento sempre. Então, essa foi a nossa evolução. E como pessoa, vai na mesma linha, né? Porque eu acho que se a gente está bem, se a gente está crescendo, se a gente está evoluindo,
consequentemente, o nosso trabalho também é uma consequência desse nosso crescimento, né? Eu já falei até um pouquinho, né, e queria que o Alexandre falasse um pouquinho também, né, que eu acho que os nossos valores, né, nos trouxeram até aqui e continuam fazendo com que a gente evolua, e é o que a gente quer colocar para os nossos facilitadores, né, os valores que a gente tem, os valores que nos trouxeram até aqui, alguns valores até a gente acrescentou, né, com a participação deles, né. Sim. Essa parte que a Tati falou é bem interessante e é realmente, né? A empresa é o reflexo do dono, né? Então a nossa empresa é o reflexo de nós três, né? Foi isso que foi criando desde o início. Os valores da empresa é o reflexo dos três e foi uma construção. E tem até uma vez eu falei, né? Eu escutei isso e eu achei muito interessante dizer que o CPF permanece o mesmo, mas a pessoa muda, né? Então, não é mais a mesma pessoa. Então, com certeza, não somos a mesma pessoa lá de 2007, lá de 2010, né? Então, é outro Porto Severino e Cunha, porque é outra mentalidade. Não tínhamos, por isso que às vezes a gente diz, poxa, se a gente soubesse disso aqui, se a gente tivesse aplicado tudo que a gente aplica hoje, tudo que a gente sabe, lá em 2007, talvez seria diferente, talvez seria, né? Desde 2010, né? A sociedade já iniciasse toda organizada, marketing, né? Mas talvez, né, acho que tu falou outra vez, talvez a gente tinha que passar por isso, ficar casca grossa, né, aprender com alguns erros. Então, a gente ainda erra, é óbvio que a gente erra ainda e a gente provavelmente ainda vai errar muito, e isso faz parte aí da empresa, né? Mas essa estruturação, né, todo esse estudo que nós fomos buscando aí, então estudamos muito direito no início e vimos que não era suficiente, né? A gente viu que a empresa foi crescendo, precisava delegar serviço para outras pessoas. E daí tu tem que saber delegar, né? Como controlar os processos, ter controle de prazos, e aí entrou a gestão de escritório, que daí é essa parte que a Tati falou, né? Então estruturar aí setores e cada setor ali tem uma missão da onde tem que chegar, e foi outro desafio para a gente também, né? Toda essa parte estratégica, a gente desenvolver a missão do escritório, que hoje a gente coloca aí em todas as placas, os nossos valores e a nossa visão de futuro. Então foi todo um trabalho estratégico aí para a gente montar elas, né? É todo um crescimento, né? E como eu falei para ti aquela vez, nós tivemos que passar por isso. Queríamos quando a gente começou a ter a maturidade e o conhecimento que a gente tem hoje, mas não tínhamos, né? Mas que bom que a gente teve, na verdade, a resiliência, a persistência, que seja a teimosia que nos trouxe até aqui, né? E até uma pergunta que eu queria trazer tipo, para os dois, assim, né? Mas eu até já queria trazer e respondendo a mim, assim, que desse período, assim, realmente o que mais marcou, né? Para quem está começando a advocacia, assim, o que mais marcou nessa trajetória para a gente do escritório, né? Para mim, assim, óbvio, o começo ele marca muito até pela dificuldade, assim. Mas o outro ponto, assim, se a gente fosse dizer, olha, da questão que marcou realmente a nossa evolução ou a nossa trajetória, parece que a partir do momento ali que a gente começou a participar mais da associação comercial, que a gente começou a ter aquele olhar empreendedor, começou ali quando tu começou a estudar um pouquinho mais de desenvolvimento pessoal, né? Acho que é ali que a gente começou a gente tem que realmente mudar a nossa gestão, a gente tem que realmente mudar, fazer um branding da nossa marca, né? Mudar a nossa... Eu acho que ali foi uma das nossas viradas de chave, assim, né? Onde a gente começou realmente a pensar a gestão, a pensar a empresa em si. Para mim isso foi muito marcante, assim. Quer falar primeiro, Tati? Pode ser. Para mim até remotamente um pouquinho antes, lá em 2012, quando a gente tomou a decisão, acho que até mais impulsionado ali pela coragem do Alexandre, de sair daquela salinha pequenininha ali em que estavam os três no mesmo ambiente, os clientes chegavam, a gente só tinha um espaço pequeno para fazer o atendimento e que a gente resolveu alugar a parte de cima do prédio e aí cada um ter a sua sala, a gente já ia ter uma recepcionista, ou seja, um escritório de verdade. Eu acho que ali foi o marco inicial, que eu acredito que mesmo que implicitamente e ainda que inconscientemente começou o nosso trabalho de gestão. Acho que foi ali mesmo, acho que ele é um marco inicial. Isso aí tu roubaste de mim, eu ia falar isso. Bem que eu falei primeiro. Fui deixar de falar primeiro, então... Mas são duas verdades, né? Mas se for pensar, tipo, em 2015, né? É lógico que daí nós mudamos também o pensamento. A gente chegou a sentar e dizer, qual é a estratégia que a gente vai tomar a partir de agora, né? Então, realmente, a gente abriu mais... Estava com a mente mais aberta, assim, né?
Mas para te ver que em 2015 a gente já estava em outro patamar, a gente já tinha uma carteira de clientes, né? Porque realmente em 2012 essa questão que a gente arriscou ali mesmo de sair de uma pequena sala e ir para um piso superior ainda com uma renda baixa ainda, né? Não tínhamos bons rendimentos, mas parece que realmente a partir dali ampliou, e a gente olha nosso rendimento, a gente vê que parece que de um ano para o outro ele dobrou assim, né? Então teve bons anos ali, né? Entre 2012 e 2015 o escritório teve um crescimento, né? Tanto que ali a partir de 2015, quando a gente pensou em modificar, estudar a marca, é porque a gente já tinha caixa, né? Mas é porque o Flávio Augusto ele fala dos pontos de flexão, né? Porque existe, né, essas viradas de chave, né, essas decisões que a gente toma e que refletem muito lá na frente, né? E esse foi, lógico, um ponto de inflexão, porque foi uma decisão, a gente podia de repente estar até hoje naquela salinha, vai saber, né? Então foi uma decisão que nós tomamos na época, vamos arriscar, né? O dono do imóvel ofereceu e sabíamos da despesa inicial, então o aluguel já ia dobrar o valor, teríamos que contratar uma secretária, porque sem uma secretária não ia dar para trabalhar cada um na sua sala, móveis, porque daí também chegamos aqui várias salas, tudo sem móveis, então tivemos que mobiliar. Na época, não sei se vocês lembram, ainda pegamos umas mesas usadas do Dr. Márcio. O Márcio mudou o escritório dele, nós trouxemos umas mesas usadas ali para encher um pouquinho o escritório. E, então, mais uma vez, aí o Dr. Márcio aí fazendo a diferença. Desafogamos o escritório dele lá de móveis velhos e trouxemos para nós. Mas são dois momentos realmente importantes, né? Mas deixando bem claro, assim, a gente fala muito sobre gestão também, né? Mas a gente sempre teve gestão, ainda que sempre fosse pequenininha, claro, né? Claro. Desde lá no começo a gente sempre teve planilha, sempre tirou 10%, então óbvio que daí as medidas foram mudando, mas a organização sempre teve, né? Sempre. Nós temos uma planilha que tem as primeiras peças que nós compramos, a chave que nós fizemos para trocar o tambor. Então, nós temos tudo planilhado, desde quando nós abrimos o escritório lá em 2007. Se inventariar então, tudo, tem tudo detalhado. Não, mas é isso que eu digo aqui, né? Que eu trago para vocês, né? O que marca, o que traz, as evoluções, realmente, para cada um trazer o seu olhar, né? O seu ponto de vista, quando acha que realmente mudou, se, né, ou tu ou Tati vai ser mais um ponto, mas é isso, né? São as escadas que a gente vai subindo, são, como tu falou, tipo, o ponto de inflexão, né? Cada ponto que a gente teve de virada, né? Isso. Realmente cada ponto de gestão, e a gente vai crescendo, né? Tipo, se é um treinamento que a gente de repente fez lá no começo, hoje pra gente a gente não faria mais, a gente já quer algo maior, algo pensa diferente, né? Um sistema diferente. Me parece que depende do tamanho nós estamos falando de escritório, né? Então depende do tamanho do escritório que o advogado quer ter, né? Tipo, o que a gente estava fazendo no início era se especializar no direito. Então conseguimos, qual era a nossa pretensão? Passamos ali, terminamos a faculdade, poxa, vamos se especializar agora, ficar bom, porque eu quero ficar bom nessa área, quero ser referência. Isso. Então começamos a estudar naquelas áreas. Então nós já começamos a crescer, porque o resultado das demandas proporcionava novos clientes, e ali fomos angariando novos clientes com a nossa atuação. Só que depois, para gerenciar, daí a gente nos faltou o quê? Depois, quando tivemos que trazer estagiário, secretária, mais um advogado, um associado. Aí, quando o escritório, né, tomou uma proporção ali maior, foi quando a gente viu que precisava realmente de gestão. Daí, lógico, a gente foi muito além, né? Hoje nós temos a nossa identidade olfativa. Diferente, né? Então, cada coisinha é um marco, né? É um marco. Então, a gente não pode... fizemos a nossa identidade visual, então tem tudo, né? A gente foi trabalhando, né? Toda a parte de gestão, missão, visão, valores. Então, lógico que hoje nós somos referências aí em gestão, né? Não é à toa que a gente apareceu na revista da Ordem de Jovem Advogado ali, né? Em 2015. Então, é uma série de decisões e de situações que vão fazendo a gente crescer, né? Mostrando nosso crescimento, decisões que a gente vai tomando. E isso não só para o profissional, né? Cada decisão que a gente toma na nossa vida, ela vai nos direcionando para um lugar. E todas as decisões que a gente tomou até hoje nos direcionou até aqui, né? Decisão de mudança de uma sala para outra, depois daqui, de lá para aqui em cima, para fazer o branding, para fazer a mudança da marca. Hoje, de repente, de fazer uma mentoria. E cada decisão é um tijolinho, né? Que a gente vai fazendo, erguendo aí o nosso escritório, né? Hoje aqui, com essa sala de podcast, outra decisão, outro sonho realizado, né? Mais um ganho. Mais um marco. Mais um marco. E já indo no caminho que a gente está conversando aqui, né? A gente vai crescendo o número de pessoas, o número de trabalhadores, de clientes, o número de
de funcionários, de parceiros, né, advogados trabalhando no escritório. A Tati, que é da controladoria, como é que é, Tati? Como que é pra gente aí, pra quem está começando hoje, de repente trabalha sozinho, não pensa nisso, né? Mas se ele tem um pensamento de crescimento ou ele tem um escritório grande e não está conseguindo dar conta, né? Como que é fazer a gestão de todos esses processos, a gestão de todos esses prazos, esses advogados? É um trabalho árduo, é difícil, assim. Hoje ainda estava conversando com o pessoal ali, o quanto é difícil tu conseguir gerenciar, porque acho que hoje nós estamos com quantos processos ativos? Acho que tá um número... Quase 3.000. Tem bastante, assim. Então, imagina, cuidar de todos eles, para não deixar passar um prazo, para tu cuidar e tentar cumprir os prazos dentro de uma folga, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte. E dar esse retorno para o cliente, fazer com que o cliente se sinta de fato especial e que ele vai ter o retorno e as informações para antes mesmo dele vir procurar o advogado para saber como é que está o processo, a gente se antecipar. Então é um trabalho difícil e precisa de organização, né? Hoje a gente conta com um sistema, que é um sistema bem equipado, está nessa área da inovação, da informatização, então tudo isso são ferramentas que nós utilizamos para que possamos fazer com que essa gerência dos processos se dê da melhor forma possível e que tragam resultados favoráveis para o cliente, para o escritório, né? Então, é difícil, assim, mas é compensador porque a gente vê que está dando resultado, que está surtindo efeito, então, é difícil, mas não é impossível. É que realmente o escritório vai crescendo e as dificuldades elas vão aumentando. A gente acha que eu vou ganhar mais dinheiro, o escritório vai crescer mais, eu vou estar mais tranquilo, mas na verdade quanto mais cresce, maior a quantidade de trabalho tu tem, maior a casa para organizar, né? E como o Alexandre fazer, né, para manter esse pessoal motivado, esse pessoal trabalhar de forma organizada, como é que é gerenciar tudo isso? Alexandre, ai meu Deus, vai lá. É fácil. Bem tranquilo. Não, tudo é desafiador, né? Como a Tati falou. É óbvio que daí a gente vai crescendo, então vai abrindo novas possibilidades, né? Tipo, hoje nós temos mais sistemas, então, tipo, coisas que a gente não tinha lá, trabalhava mais com planilha, então isso já facilita muito. E é a questão da cultura, né? Hoje a gente está fazendo um trabalho até na cultura, hoje, né, elaboramos o nosso manual de cultura, então é algo que a gente está implementando ainda no escritório, trabalhando mais, só que querendo ou não querendo, todo mundo tem uma cultura, todo escritório tem uma cultura, pode ser que não esteja escrita, mas existe uma cultura lá dentro daquele escritório. Como que é a cultura lá dentro do escritório, né? É do que tudo pode, enfim. E aqui sempre existia uma cultura e é o que a gente falou antes, né? A cultura era o nosso jeitão de trabalhar, né? A gente sempre teve um jeito de como lidar. E as pessoas que foram entrando, né, é porque se enquadravam dentro do nosso jeito de trabalhar. E eu acho que é por isso que as coisas vão dando certo, né? E a gente sempre pregou essa questão de vir para o escritório porque gostamos de estar aqui, né? Até outra vez eu falei para o Jonathan que chega a dar nojo, né? De tanto que o cara gosta de estar trabalhando. Porque tu trabalha e tu gosta, às vezes tu tá no teu momento de lazer e tu acaba que tu tá com a cabeça aqui. Às vezes tu acha que tá fazendo alguma coisa e tá perdendo tempo porque poderia estar fazendo alguma coisa numa gestão que tá pendente ali, ou podia estar lendo alguma coisa. E então tu fica muito vidrado aqui por conta até, eu digo, né, que o resultado na verdade é o que nos faz gostar, né? É tudo, né? Tu tá fazendo uma academia, enquanto tu não vê resultado, tu não fica muito, né, otimista para ir todos os dias, mas quando tu começa a ver resultado, tu já, né, ou tu começa a ler e daí tu começa a ver resultados, tu começa a ler mais e mais, tu quer ler cada vez mais, e a empresa não é diferente, né? Então no começo, lógico, estávamos ali pequenos, a gente queria crescer e viu que foi entrando mais um processo, mais outro, e por isso que a gente pegou esse amor por trabalhar aqui e sempre plantando isso, né? Plantando essa questão de que todo mundo entra aqui para se dar bem, respeitando as regras, né? Cumprindo os prazos, cumprindo toda a organização, regimento interno. Então temos toda uma estrutura, né? É difícil, mas hoje parece que com todo o equipamento que nós temos, com o sistema, ele acaba facilitando mais. Mas lógico, quanto mais, se não quer se incomodar, eu acho que tem que ficar pequeno. Se a pessoa pensa em realmente crescer, ela já sabe que vai ser desafiador todos os dias. Tu vai ter uma pessoa que de repente alguma picuinha dentro do escritório tu vai ter que ir lá e resolver, ou de repente tu vai ter que mandar uma pessoa embora que
situação que ninguém gosta, mas tu vai ter que tomar decisão difícil e essas decisões tu vais ter que tomar. Então, cresceu a empresa, tu sabe que vai ter desafios aí maiores, né? E demonstrando, né, trazendo um pouquinho a brasa para minha sardinha, para o meu lado, e o escritório ele vai crescendo, né, crescendo em gestão, e a gente vai vendo formas, porque quanto mais a gente cresce, maior é a nossa despesa. Aí a gente também quer trabalhar a nossa marca, né? A gente tem uma marca, né? É o Porto Severino Cunha. Então a gente nunca havíamos pensado em marketing, né? De um tempo para cá a gente está trabalhando isso, tanto que criamos um setor do qual eu sou responsável hoje, mas por causa do crescimento, né? Óbvio, do crescimento, do tempo também que a gente está vivendo, né? E a gente tem que estar inovando e trazendo isso para a realidade do escritório, né? É um escritório de advocacia, e quando a gente sai da universidade, da faculdade, a gente só sai com o olhar do advogado, né? A gente não sai com o olhar da gestão, a gente não sai com o olhar das vendas, a gente não sai com o olhar do marketing. E hoje a gente tem que prezar, a gente tem que prezar pela nossa imagem, a gente tem que prezar pela imagem do escritório. Apesar de desde o começo a gente sempre prezar ali por uma sala bem organizada, já era um marketing que a gente fazia, né? A gente trabalhar ali, mandamos fazer uma logo lá no começo, quando a gente estava, já era um marketing, né? Só que hoje a gente não faz isso de forma pensada. Hoje a gente começou ali com a nossa marca, já mudamos, fizemos todo um branding, todo um estudo da nossa marca, da cor, da letra, e já pensando realmente voltado para o escritório, né? Hoje a forma que a gente se veste, a roupa que a gente compra, tudo que a gente pensa, como que eu vou trazer mais clientes para o meu escritório, né? Óbvio, dentro da legalidade, dentro do que é permitido pelo Código de Ética e dentro do que a advocacia nos permite, a gente acaba ficando um pouco lá travado, né, em muitas campanhas do que a gente pode, do que a gente não pode fazer, e tudo isso tu vai crescendo e tu vai aplicando e tu vai fazendo formas de tu conseguir mais clientes, formas de tu atrair mais pessoas para o teu escritório, principalmente para a advocacia, sem tu atrapalhar ou prejudicar a tua imagem, né? A gente vê inúmeros advogados ali que fazem coisas que não são legais pelo Código de Ética, e nós, como advogados, quando olhamos isso de outro colega, a gente tem uma péssima imagem, e tudo que a gente constrói, a gente faz pensado nisso, né? E a gente tem esse custo, e é mais um custo para a nossa empresa, mas é algo que a gente faz pela gestão. Né? A forma que a gente trabalha hoje, pensando no crescimento do escritório, como o Alexandre falou, de repente, se a gente estivesse hoje pensando em ficar só numa salinha embaixo, talvez estivéssemos no Instagram, né? Nós mesmos ali fazendo as edições, fazendo um videozinho, coisa postando, e é isso aí, né? Mas como o nosso intuito é crescer, a gente vê alguns exemplos aí de grandes escritórios hoje. A gente tem que é uma das pessoas que a gente admira, que a gente gosta de ver, que é o Nelson Williams, ali, o escritório dele, o marketing dele hoje, né, tem um bonequinho dele lá, e são coisas que ele vai criando, com certeza também pensando nisso, né, como que ele vai inovar, né, como que ele vai tentar. E a gente já está aqui também no escritório fazendo isso, né, tentativas e erros. Uma campanha a gente cria, não ficou legal esse assunto, né, não teve engajamento, como que a gente vai fazer? Tudo pensando nisso. Então a gente vai crescendo e vai tendo essas dificuldades. E uma coisa que o Alexandre falou e me grava muito, assim, eu tenho a minha leitura, né, que é sagrada, de manhã eu acordo, faço a minha leitura, eu gosto de ler nesse horário. Até tu já me falou, Jonathan, porque tu não usa de manhã para fazer academia, mas parece que ali é um vício que eu tenho, que eu gosto. A primeira coisa eu leio a Bíblia e depois eu vou fazer uma leitura de algum livro. E agora, no momento, eu estou lendo Armas da Persuasão. E é incrível, assim, como tu tá lendo e tu tá pensando no escritório. E às vezes eu tô final de semana lendo e eu tô pensando no escritório. Aí eu vejo que legal nesse aqui. Eu vou anotar. E às vezes eu trago aqui para nossa equipe do marketing, isso aqui a gente tem que atender os clientes dessa forma, né, porque vai ser melhor. O cliente vai dar uma resposta melhor para a gente. Então, como tudo que a gente faz é pensado. E até que eu falei para vocês, né, de umas ideias que eu já trouxe para vocês aqui, eu estava numa palestra e a ideia começou a vir na minha cabeça, eu vou anotar, eu vou botar em algum lugar e na segunda-feira eu levo para eles. E como a gente está nesses ambientes, né, e a gente está pensando em alguma coisa em relação à nossa profissão, mais às vezes do que a nossa própria família, né? A gente está em ambientes assim, surge alguma coisa, eu tenho um bloco de anotações ali no celular, e deve ter tanta coisa que, se eu for olhar, né, inúmeros outros projetos viriam, né? Eu ia perguntar para vocês, né, em relação assim, a gente
essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de deixar um pouquinho o trabalho de lado e dar mais atenção para a família, né? Como que é para vocês, assim, para os dois, né? O Alexandre Otávio quiser começar respondendo, que até por mim, assim, eu encontro muita dificuldade disso. Eu já falei para o Alexandre que às vezes a gente acha que a gente consegue separar, mas na verdade a gente é um só, né? E o que a gente tem que tomar é cuidado com as coisas que pra gente não se entregar demais por um lado e deixar o outro abandonado. Óbvio que tem uns momentos que a gente precisa um pouquinho, eu acho que se a gente deixar isso claro para nossa família, eles entendem, né? Mas também a gente não deixar que isso consuma a gente e consuma a nossa família, né? Vou deixar com vocês aí a palavra, essa bucha aí com vocês. Começa? Pode falar. Posso começar? Então tá. Bom, isso aí até a gente conversou outra vez também, né, falando sobre um indivíduo, né? Eu escutei uma vez e eu achei muito interessante, né? Que tudo começa com in. Então, se tu botar incomparável, não comparável, né? Outros com in aí, incompreensível, não compreensível. Você tem quem falou isso. Sabe? E se tu for lá botar indivíduo, né? Que é não divisível, né? E às vezes não tem como dividir, né, a pessoa, né? Então é lógico, mesmo Alexandre que está lá em casa, ele está aqui hoje, né? A gente muda às vezes a nossa forma de agir, né? De atuar. Às vezes a gente tem que ser um pouco de ator. Em casa eu não vou tá atuando como advogado, né? Sim. Mas tem essa questão, né? É óbvio que tu vai trazer o dia que de repente eu me estresso em casa. Talvez eu não vou chegar ao mesmo ser humano, a gente não vai conseguir dividir totalmente, né? Só que eu talvez não possa chegar aqui descarregando em cima de todo mundo, né? E daí isso aí vai também da questão do emocional. Então eu acho que a inteligência emocional ela faz muita diferença. E foi algo que a gente começou a estudar lá atrás e que com certeza faz toda a diferença, né? Tu se conhecer é algo que faz toda a diferença. Eu estava falando ali sobre estudar e estava passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, né? Porque o nosso crescimento é óbvio que ele está intimamente ligado à nossa relação com os estudos, né? Deu vários exemplos ali, poxa, estava numa palestra e veio um insight, poxa, vou anotar isso aqui. Então não veio a ideia do nada, assim, né? Às vezes, hoje, as ideias que vêm na tua cabeça, que tu está em casa refletindo, geralmente vem de alguma coisa que tu estudou e aquilo vem. Porque é difícil tu pensar em algo que não existe, né? Tenta pensar em algo que não existe. Não, poxa, não é impossível, né? Se tu não viveu, tu não vai. Então tu vai sempre criar a partir de alguma coisa, né? Tu vai melhorar, né? Tu vai ver se aplica no teu ramo ou não se aplica. Então os estudos é a base, né? Eu vejo como a base realmente para o crescimento. E é o que que a gente vem fazendo, né? Mas é difícil e quando tu quer crescer é realmente um desafio. E eu vejo que realmente tu tem que sacrificar um pouco, dependendo de onde é que tu quer chegar, né? Tipo, o sonho que nós temos é um sonho grande, né? Então, nossa visão de futuro é uma visão aí muito extraordinária. Tem gente que talvez nem acredite que ela vai se realizar e a gente acredita muito, é por isso que a gente batalha todo dia e nós estudamos e colocamos isso para os nossos facilitadores, porque a gente tem a intenção de chegar lá e todos vão crescer juntos, né? Mas é um desafio diário que eu enfrento também, né? Em casa, com a minha esposa, com meus filhos. E eu passo isso para ela. Tem horas que eu consigo tirar ela do sério. Tem hora que ela diz, tu é um chatinho, mas eu te amo. Mas porque eu sei, né, que o desafio que ela também tem em casa. Só que eu falo para ela, amor, para a gente chegar em outro nível, então a gente tem que realmente chegar a um acordo, né? Então vamos ficar pequenos? Porque não tem, é difícil realmente no início, né? Então tu quer ter algo a mais, tu quer atingir um sucesso que tu planeja, tu coloca sonhos ali, sonhos grandes, e a gente vê que se fosse fácil, todo mundo ia ser bem sucedido, todo mundo ia ter sucesso, né? E não é, a gente vê que não é. O Pablo Marçal esse dia estava falando, o que dói mais? Tu não ter dinheiro, né? Não ter dinheiro, ser muito pobre ou tu sofrer muito para chegar no sucesso, né? E ele falou, é óbvio que é ter sucesso, porque senão todo mundo teria, né? O pobre não, a pessoa que não quer crescer, né? Ele falou com essas palavras, estou usando o pobre, né? Mas a pessoa que não quer crescer, basta ela ficar paradinha que ela vai sofrer um pouco, porque de repente não vai conseguir ir numa festa que ela gostaria de ir, não vai comprar uma roupa que gostaria, mas ela acaba se acostumando com aquilo ali, né? E o sucesso não, é uma coisa que tu tens que estar lutando a vida inteira, e quando tu atinge o ponto que tu gostaria de chegar,
para te manter lá em cima ainda é uma dificuldade, né? Então, o estudo é a base e eu já me perdi até da pergunta que eu percebi já. Mas assim, antes que eu passe para a Tati, antes que a Tati responda, né? Uma coisa que tu falou, e o Tony Robbins fala muito nisso, né? Para quem está ouvindo a gente, né? Ele fala muito em experiências e tu tem algumas maneiras de tu realmente ter essas experiências. É tu vivendo elas, né? No caso, é no teu dia a dia, tu aprender com teus erros, né? O maior é tu aprender com os erros dos outros, mas também tu viver outras experiências, né? Por isso que ele diz, tu tem que visitar outro país, tu tem que ter acesso a outra cultura, tu tem que pular de um bungee jump, por exemplo, de jump, ele pensa, tu tem que fazer uma viagem, conhecer um local diferente, mas ele não é com o intuito de tu só aproveitar a vida, porque tu tá aproveitando, né? Mas é o intuito de ter experiências, porque tudo que a gente faz, toda ação que a gente toma é com base numa experiência que a gente viveu. Seja viveu, né, presencialmente, ou viveu através da história de um amigo que contou, ou de um livro, como a gente estuda, né? Ou de ações, de coisas que a gente foi fazendo, né? Então, só para emendar aí que a gente tinha falado, né, Tati? Mas a base de tudo, assim, eu penso que a palavra-chave com relação à tua pergunta inicial ali, é de fato equilíbrio. Eu acho que a tal da roda da vida, né? Então, acho que para tu poder estar bem, tanto no teu profissional, né, em casa com a tua família, tu tem que ter um equilíbrio, né? A gente quer crescer, a gente vai deixar alguma área um pouquinho de lado, tu quer o profissional, mas tem que ter o apoio também de quem está ali do teu lado, né? Mas tu tendo o teu momento de fé, o teu momento de cuidar da tua saúde, o teu momento de estar junto da tua família e do teu profissional, acho que as coisas vão fluindo e vão crescendo, né? Então, assim, a palavra é o equilíbrio. Acho que para tu conseguir seguir em frente, alcançar o sucesso, sempre baseado no equilíbrio, né? E foco e determinação. Acho que isso é primordial. E aproveitando, também, né? A gente está falando bastante aí sobre sucesso, trazendo essa pergunta para o Alexandre, né? Quais os próximos passos do Porto Severino Cunha? Qual é a nossa visão de futuro para quem está nos ouvindo? Né? A gente já falou nela, só que a gente não falou o que é. Para quem está nos ouvindo, realmente ver que o nosso sonho é grande. Né? É grande, Até ontem a gente estava falando sobre o marketing... Não, fugiu o nome agora. Mas ser referência ali, que é uma das nossas visões, né? Então, de ser reconhecido como o escritório que mais valoriza os seus facilitadores, né? Então, essa é uma visão de futuro que a gente tem e por isso que a gente investe muito a questão de cultura, né? Criamos o código de cultura, tudo isso voltado a atingir esse objetivo. Temos o dia D no escritório, né? A gente temos cursos, a gente paga cursos para os nossos facilitadores, né? Agora estamos inclusive vários ali fazendo pós-graduação, a gente paga uma parte. Então a gente sempre procurando aí dar o melhor tratamento possível, né? O ambiente. Lógico que é difícil, é uma jornada, todos eles hoje gratos e contentes, e acredito que sim, até estão contentes, né? Mas sempre vão querer mais, né? E é comum do ser humano, com certeza que tem pessoas que gostariam de ganhar mais, então isso sempre vai existir. E o nosso plano é esse, né? O escritório vai crescendo e vai se multiplicando. Já abrimos várias oportunidades aí de pessoas que começaram no setor e foram crescendo dentro do escritório, né? E a gente vê que vai atingindo esse objetivo aos poucos, né? Então, temos hoje um setor de RH justamente para isso, para a gente tentar, né, para a gente alcançar esse objetivo. Então, um RH ali empenhado em estar conversando e ver questão de clima organizacional. Então, está sempre ali em cima para a gente atingir esse objetivo, né? E outra meta é a excelência realmente na aplicação, ali no direito, né? A excelência no trabalho, na advocacia e atuação em todos os ramos do direito. Então essa aí também é uma das nossas visões aí. E temos também como a meta aí uma rede de escritórios, né? Então atuação em todo o território nacional. Então isso bem ambicioso e iniciamos agora essa jornada porque abrimos a nossa primeira filial em Palhoça e com metas aí, né? O Jonathan falou quais os nossos próximos passos aí. Então, ainda estamos fazendo alguns ajustes aqui na matriz, mas com o objetivo aí de estar abrindo a nossa próxima filial aí no próximo ano, né? Tem uma aqui. Né, aproveitando isso, né?
E já indo mais, encaminhando aí para o final do nosso podcast, eu queria perguntar para a Tati, assim, principalmente a Tati, porque dentre nós aqui é a que tem mais tempo de advocacia, né? Até hoje, Tati, o que tem mais modificado, assim, na advocacia, o que vem mudando, assim, do que tu via quando tu começou e para a advocacia de hoje? Então, até recentemente saiu essa pesquisa ali do censo dos advogados, né? Não sei se vocês participaram ali da pesquisa que lançaram. Até uma das perguntas era da questão do período que a gente pegou, né? Eu peguei o começo do processo físico, né? De tu ter que ir lá no fórum para fazer um protocolo, às vezes mandar uma petição por fax, nossa. Então, a gente vê que hoje, acho que a modificação maior é a inovação, a tecnologia, né? Acho que a pandemia também trouxe um certo impulso de algo que já poderia ter sido um pouquinho mais antecipado, mas aí veio a pandemia e as coisas meio que surgiram. Acho que a modernização mesmo nesse sentido, e hoje a gente tem uma abertura um pouquinho maior na questão do marketing, que eu acho que a gente tem bastante dificuldade com relação a isso, para fazer a nossa publicidade, né? Então essa foi uma alteração que acredito eu que daqui para frente há de melhorar ainda mais, né? Porque acredito que a gente tem que ter esse direito de poder fazer propaganda, de poder ir atrás e com uma liberdade um pouco maior, né? Mas essas são as principais modificações mesmo, a questão da modernização, inovação, a tecnologia, as audiências hoje que a gente consegue fazer de forma virtual, isso veio para ajudar muitos advogados, né? E até os próprios clientes que não precisam se deslocar para ir para uma audiência, enfrentar filas, como a gente já pegou muitas vezes. São situações que eu acho que acredito que com o tempo elas até vão melhorando e cada vez mais vai modernizando o nosso campo de trabalho. Acrescentaria alguma coisa, Alexandre? Eu acho que a Tati trouxe tudo, né? Gostaria de complementar. Lógico, a tecnologia ela acabou mudando toda a atuação, né? Hoje, se tu for ver a questão de um cliente que antes talvez não sabia o andamento de um processo, hoje é cada vez mais comum. Então ele acompanha o processo, ele já liga para ti, doutor, já saiu uma decisão lá, então ele está acompanhando ali o processo. Então veio esse desafio também, né? Além de toda a digitalização, audiências online, né? E essa questão de que cada vez mais o cliente ele quer saber o andamento do processo, né? Então ele está acompanhando e ele quer que você, né, esteja todo momento lá, que ele siga ali, né, o andamento do processo. Então eu acho que isso aí também foi uma grande mudança, além de tudo que a Tati já colocou, só para não repetir tudo que ela já colocou ali, que eu acho que foi uma das principais mudanças. O acesso à informação em si, né? Hoje o cliente ele chega ali, eu sei que eu tenho direito a isso. Então ele meio que já vem com a consulta pronta, né? Então às vezes só tu tem que orientar, dizendo que não é bem dessa forma, tal. O acesso à informação hoje mudou bastante, né? Isso. E eu acho que ainda vai mudar bastante para nós advogados, né? A questão da inteligência artificial, né? Tá aí para quem já pode ver, a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu acho que é algo bem forte aí e que vai trazer inúmeras modificações na advocacia, na forma que a gente advoga, né? Algumas intervenções aí da OAB em relação ao que vai estar sendo entregue. Além do que, o próprio que tu falou, né? A questão de sistema, né? A gente tem um sistema hoje que controla prazo, que gerencia todo um escritório, né? Isso auxilia muito o advogado. Quando a gente tinha lá um Excel lá no começo, uma planilha de Excel para controlar prazos, né? E já indo para o final, modificaria alguma coisa, Alexandre, de toda a tua história, do que tu passou até hoje? Faria algo diferente se pudesse voltar no tempo? Cara, acho que não, tá? Acho que tinha que passar por isso aí. Acho que tinha que ficar casca grossa realmente. Agradeço, né? Eu acho que a gente deve ser grato por tudo que passou, né? Então, acho que se deu certo, talvez tem coisas que lá atrás eu lamentava ou perguntava para Deus por que não está dando certo. E a gente já conversou sobre isso também, né? Que às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, Senhor, por que não está dando certo? Parece que eu estou fazendo as coisas certas, né? E às vezes Deus está ali dizendo, cara, eu estou só esperando tu ficar pronto para te dar, né? Então às vezes a gente não se prepara, é óbvio. Então lá atrás talvez a gente poderia ter antecipado alguma coisa, talvez sim, mas talvez a gente demorou muito para se capacitar, né? Para conseguir um resultado diferente. Então, eu acho que é só agradecer mesmo, né? Eu agradeço sempre, todos os dias, né? Por tudo que eu adquiri, né? A prosperidade do nosso escritório ela é muito visível, a gente olha os números, né? Então, é algo realmente invejável, assim, né? A estrutura que nós montamos hoje.
E então não faria nada diferente porque foi algo que deu certo. Então é mesmo acreditar, né, e procurar sempre melhorar. Porque o nosso sonho, lógico, nosso objetivo aí é um objetivo aí grande, né? E então é continuar. Eu acho que se eu tivesse que voltar assim no futuro, eu acho que eu só diria, cara, vai que tá no caminho, tá no caminho, estuda, se dedica que vai dar tudo certo. E Tati, uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem está no início da advocacia, passando por aqui a gente já passou, qual a mensagem tu deixa para quem está aí nessa carreira hoje? Eu vou repetir o que eu falei na nossa entrevista da outra vez, né? Eu acho que o principal é a determinação, né? Você tem que focar no teu objetivo, não desistir, ser persistente, e organização. Organização é a chave primordial para conseguir o resultado que tá almejando. Acho que foco, então, determinação e organização. Só queria acrescentar uma palavra que tu falou, né? Resiliência, né? Eu acho que a gente está se reconstruindo, às vezes errar, reconhecer, fazer diferente e a gente vai crescendo, vai melhorando como pessoa e como profissional. Eu gostaria de agradecer quem esteve com a gente até agora, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Espero que a nossa história possa inspirar muitos outros jovens advogados e advogados, como a gente já foi inspirado aí por alguns professores, por colegas, por advogados no início da nossa carreira. E é isso, pessoal. A gente não tem um começo fácil, ainda que você comece com o conhecimento que a gente já tem hoje, até por experiência do novo escritório que a gente abriu, é um caminho, leva um tempo de construção, leva um tempo de maturidade, né? Não pense que hoje você vai abrir e já vai ter sucesso amanhã, né? É uma construção e se organize, estude e faça da maneira correta, seja sempre uma pessoa honesta, trabalhe, tenha sua credibilidade, que por maior a sua dificuldade que você possa ter no seu caminho aí, sempre você vai poder contar com o auxílio de outras pessoas, porque você inspira outras pessoas, né? E essas pessoas sempre estão dispostas a ajudar, porque você demonstra o que você quer, né? Você sabendo o que você quer para o seu futuro, você sendo uma pessoa honesta, você vai ter sempre ali as pessoas certas do seu lado. Não sei se o Dr. Alexandre e a doutora Tatiana gostaria de deixar uma frasezinha final para a gente se despedir aí dos nossos web ouvintes hoje. Cara, não preparei nenhuma frase, mas eu gosto do último parágrafo aí da filosofia do sucesso do Napoleão Hill, que diz que a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. E eu deixo isso aí como mensagem realmente que a Tati passou, é determinação, né? Tu tem que ter foco no que tu quer, que o resultado ele vem mais cedo ou mais tarde, se preparar que os resultados eles virão. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo PSC Cast. Até a próxima.